Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sou Nicolas Toigo. Bem-vindo a mais um Fluxo Talks. Hoje, com a presença ilustre de Emir Redaeli, professor de algumas universidades e também consultor de empresas. E na minha humilde opinião, Emir, sem querer puxar saco já, mas é uma das pessoas mais inteligentes aí que eu conheço. Interessantíssimo de conversar, aprendizados. E hoje você que está em casa aí nos acompanhando, com certeza vai poder pegar um pouquinho da inteligência do Emir aí, porque o assunto que a gente vai abordar também diz muito a questão do nosso desenvolvimento como ser humano, como pessoa, nessa trajetória aí maravilhosa chamada vida, e dentro desse contexto o Emílio vai poder trazer muitos insights aí que vão abrir algumas portinhas na cabeça, vão dar aquela expandida na consciência, vão ajudar a gente a entender um pouquinho melhor o que a gente está fazendo aqui hoje, agora, para onde a gente quer ir, e também ter clareza sobre isso, né, Emílio? Sair um pouco do processo intuitivo. Eu quero ter sucesso, mas deixa a vida me levar, mas não é bem assim. E é sobre isso que o Emir vai trazer uma boa luz hoje sobre esse assunto. Emir, um prazer te receber aqui na empresa, primeiramente. Obrigado, Nicolas. Quero agradecer, sim, a oportunidade de podermos estar compartilhando esse momento de experiências, enfim, né? E de alguma forma contribuir com você e com aqueles que eventualmente estão nos assistindo também, em capturar talvez algumas parcelas de consciência sobre alguns fenômenos ligados ao desenvolvimento humano. Claro, nesse momento com uma abordagem ligada à questão do planejamento, à estratégia e às conexões lógicas de causa e efeito na construção da trajetória de cada uma das nossas experiências humanas. Até daqui a pouquinho eu já vou abrir um spoiler, que muitas vezes a gente estava falando de um assunto antes de começar as gravações que parece que não tem nada a ver com essa autodescoberta, mas no fim de tudo tem. Então, eu vou puxar esse assuntinho mais para frente aí, Emir, que eu acho que é bem interessante. Até me lembrei de um outro livro que eu estava lendo, que conforme a conversa foi acontecendo, me veio esse insight e daqui a pouco a gente vai falar. Mas eu acho que antes de tudo, né, todo mundo quer ter sucesso, quer ter uma vida muito boa, só que para isso precisa ter planejamento. Na tua visão, Emir, atendendo empresas, sendo professor de universidade, falando com muitas mentes brilhantes aí que eu sei que tem contato, por que é importante se planejar? Nicolas, assim, olha, planejar tem a ver mais com o futuro do que com o presente. Deixa eu explicar. Muitas pessoas elas não se dão conta que a vida delas é um contínuo enfrentamento de problemas gerados no passado. Então, as decisões que eventualmente nós tomamos de maneira equivocada hoje são os problemas que nós vamos ter que resolver amanhã. Ora, isso é contingencial, ou seja, né, eu estou dentro de um campo em que eu fico preso no meu dia a dia a resolver problemas que foram gerados pelas minhas próprias ações no ontem, né? E muitas vezes até no próprio hoje, né? Planejar é um pouco diferente, é quando a gente percebe que há uma possibilidade de estado futuro e, portanto, planejar significa o que eu devo fazer hoje para obter o estado futuro desejado. É um pouco diferente de resolver os problemas do ontem. Então eu posso planejar o dia, tá bem, o que eu vou fazer hoje? Mas o que eu vou fazer hoje diz respeito aos problemas que eu tenho que resolver hoje em virtude da trajetória do ontem, né? Quando eu falo em planejar, eu isolo um pouquinho a perspectiva do hoje e digo, bem, onde que eu quero estar no futuro? Quais são as minhas grandes aspirações? Sejam elas de natureza empresarial ou sejam elas de natureza pessoal. Então, onde é que eu quero estar? Como eu me vejo no futuro? A partir daí, então, eu, como se voltasse do futuro para o presente, eu começo a dizer, bem, para aquele estado futuro desejado, o que eu deveria fazer? Quais são os grandes planos? Então, planejar tem muito mais a ver com o futuro do que com o que eu vou fazer hoje no presente. Para resolver o que aconteceu. Considerando que no presente é contingencialismo, né? E quando eu estou olhando para o futuro, eu estou sendo mais estratégico. Ora, nesse campo também entra a tomada de decisão. Então, a tomada de decisão ela pode ser orientada
para os planos de futuro ou ela pode ser orientada para resolver os problemas do passado. Então, que peso eu atribuo no meu dia a dia ligado a quanto eu resolvo de problema do passado e quanto é que eu uso desse tempo para gerenciar a construção do futuro. Isso é planejar. Ótimo. E tem, dentro dessa questão, falando de vida pessoal, né, Mir? Claro que falando de empresa, existem vários cenários e contextos, mas ainda falando da parte do planejamento, tem um período específico que eu poderia planejar, tipo 5 anos, 10 anos, 20 anos, ou é ideal que eu faça algo um pouco mais curto, e aí eu atinjo alguns marcos e a partir disso me libera para eu planejar um pouco mais para frente? Como é que é essa questão de tempo? Sim, ótima questão, Nicolas. Assim, a gente aconselha que o horizonte de tempo para planejamento seja na ordem de 5 anos, né? Salvo alguns componentes ligados a verdades atemporais de cada um, do tipo, se eu conseguir compreender bem o meu propósito, a minha missão, a razão da minha existência, bom, isso não tem uma perspectiva de tempo, isso é atemporal. Então eu não tenho, nesse caso, que estabelecer um prazo, enfim, um cronograma. No entanto, as outras questões que são ações oportunas para que eu possa buscar esse futuro desejado, então nós aconselhamos que seja na perspectiva de 5 anos. Bom, mas isso quer dizer que eu planejo as coisas para fazer daqui 5 anos? Não. Obviamente, nós planejamos como estaremos daqui a 5 anos e fizemos um recorte de 4, aqui 3, 2 e 1. Então a gente faz quais são as ações que eu devo tomar para esse ano, quais são as ações planejadas para o ano 2 em relação a 5 anos à frente, quais são as ações para o ano 3, 4 e 5 sucessivamente. Isso também leva a gente a estabelecer um tempo para revisão crítica, de que se a gente define um estado futuro e planos, será que os planos que eu estou fazendo e ao longo desse primeiro ano executando, eles estão indo ao encontro desse estado futuro desejado ou não? Essa é uma revisão crítica que precisa ser feita. Mas, de maneira bem objetiva, 5 anos é um espaço de tempo que parece longo, mas ele é muito efêmero, é muito rápido, dado o fato de que a gente acaba mergulhando no dia a dia em resolver muito mais problema que a gente muitas vezes se encontra em função de decisões ou que nós tomamos ou alguém toma pela gente, do que necessariamente na construção do futuro. Então, essa é uma batalha interna que precisa ser, acho, bem pensada e resolvida. Ou seja, quanto tempo eu estou dedicando para a construção do meu futuro? A gente é muito imediatista, né? A maioria das pessoas quer tudo para ontem ou para a semana que vem, para o mês que vem. A pressão do mundo que nós estamos vivendo nos faz querer antecipar tudo. E com isso a gente acaba queimando algumas etapas que fazem depois falta no processo de internalização dessa construção de conhecimento sobre o caminho necessário para que a gente vá para o futuro. Então esse imediatismo, sim, e não cabe julgamento nisso, né? Ele é uma contingência que atesta contra o planejamento que a gente tem. Então, veja, a gente vive aqui numa dicotomia. Eu sou imediatista porque preciso resolver, tá bem, mas e quem é que vai planejar o teu futuro então, né? E lembre-se de uma coisa importante, né? O futuro é muito importante. Por quê? Porque lá é o lugar em que a gente vai viver. Então, se eu não planejar ele, talvez eu não goste do que eu vou encontrar no futuro. Mas isso é uma responsabilidade pessoal, ou seja, pelas escolhas que cada um de nós fizemos ao longo do tempo disponível, distribuído igualmente entre nós. É um risco muito alto, né? Deixar as coisas ir acontecendo. Porque todo mundo tem um sonho, um desejo. Eu quero ser rico, eu quero ter sucesso. Então tem aquela coisa na cabeça, mas nunca para desenhar. Tá, mas como que eu chego lá? Então fica uma coisa muito em sonho, como o próprio nome já diz, mas não fica algo tangível, claro, né? E até tem uma frase falando sobre essa questão de planejamento que eu acho que foi Steve Jobs que falou,
Ele diz assim, muitas pessoas superestimam o que podem fazer em um ano e subestimam o que pode fazer em 10. E eu acho que tá muito por aí também, né? Essa questão do longo prazo e, na minha visão, me corrija se eu estou errado, eu tenho um planejamento de vida legal, eu posso também tirar essa ansiedade do dia a dia de querer ter as coisas e a pessoa olhar e dizer, nossa, mas eu não estou conseguindo. Mas será que ela está se comparando com uma semana, um mês atrás, sabe? A própria cabeça da pessoa, né? É muito interessante essa fala, Nicolas, porque, veja, num momento a gente poderia dizer assim, ora, o planejamento acalma um pouquinho a ansiedade com relação ao futuro, por conta de que se eu tenho um bom plano e eu estou convicto, ou seja, eu acredito de fato que aquilo que eu planejei é factível, então isso acalma, de certa forma, a gente reduz a ansiedade. Esse é o sentido, né? E quando eu tenho o conhecimento daquilo que eu estou fazendo, e por óbvio a convicção dita antes, isso acalma em muito o espírito. A gente fica mais, me parece suave, mais leve, porque a gente passa a compreender que aquilo que eu estou fazendo hoje é o antecedente do resultado que eu espero ter amanhã. Né? E então, com isso, eu reduzo muito a ansiedade. Por quê? Porque esse é o caminho natural, né? Mas às vezes, dadas as pressões ambientais, nós não nos damos conta de que a gente é empurrado, né? Só que a gente não sabe para onde. Né? E acho que esse é o cuidado. Acho que essa questão até mesmo do planejamento, eu imagino um mapa. Planejamento, bom, eu sei que eu estou no ponto A, eu quero ir para o ponto B. Como é que eu planejo os caminhos para que eu vou chegar lá? Se eu tenho 5 anos, eu sei que aqui é meu início, aqui é meu final, o que eu tenho que fazer durante esses 5 anos, ou 4 anos, ou 2 anos, e atingindo essas mini metas pessoais ou pontos que eu chego e eu posso fazer uma avaliação, né? Dizendo, nossa, estou evoluindo, ou nossa, tá tudo errado, deixa eu dar um passo para trás, né? Isso é bacana de ser dito porque, veja, quando a gente define então um determinado objetivo, vamos tomar isso mais ou menos assim, ó, é como se eu definisse o que eu espero lá no futuro, o que eu desejo, né? Qual o estado futuro desejado que eu tenho para mim. Alguns dirão, eu quero sucesso. Outros eventualmente dirão, não, mas eu quero ser feliz. Outros eventualmente dirão, não, eu quero ser rico, né? Outros poderão dizer, eu quero ser reconhecido, ter status, enfim, domínio de posses. Mas onde eu realizo esse sonho? Eu realizo esse sonho no mundo. Então, o mundo é o lugar onde a gente obtém o recurso para realizar isso. Bom, se a gente entender também que no mundo existe uma série de possibilidades, é provável que eu pudesse compreender quais são os antecedentes, por exemplo, do reconhecimento, ou quais são os antecedentes da riqueza, quais são os antecedentes da felicidade, quais são os antecedentes do sucesso, então dito como objetivo, né? Bem, quando eu começo a entender isso, eu vou me dar conta de que existem processos pessoais que vão ao encontro dessas grandes oportunidades, né? Então, puxa, se existem processos, esses processos eles podem estar ligados, como por exemplo, a quanto eu dedico do meu tempo ou das minhas demandas para cuidar questões, por exemplo, ligadas à formação. Tá bem? É como se você dissesse, eu quero ser um profissional reconhecido. Tá, mas quanto da formação você precisa ter para ser reconhecido? Então eu sei que isso, esse conjunto de oportunidades está no mundo, mas eu realizo como um processo. Qual é o meu processo? É o processo de formação. No entanto, por exemplo, outros dirão, talvez seja felicidade. Tá bem, o mundo tem um conjunto muito grande de questões ligadas à felicidade e essa é de natureza muito pessoal. Né? Bem, mas qual o processo? Talvez o processo aqui pudesse ser o da tomada de consciência. Então eu me torno consciente sobre as coisas que eu tenho possibilidade de ter e me realizo nelas. Então talvez essa seja uma forma. Tá, mas também é importante salientar que existe um conjunto de questões que são antecedentes. E essas antecedentes,
elas estão muito mais para compreensão da minha vida, ok? Que se realiza num processo, no mundo, para atingir um objetivo. Então, quando eu começo a entender isso dessa forma, talvez a gente conseguisse construir algo como se fosse um mapa mental de relações de causa e efeito, considerando daí um intervalo de tempo e que talvez não seja necessariamente 5 anos, dependendo do tamanho da demanda, pode ser mais ou até menos, inclusive, mas que pudesse ser utilizado como antecedente ou um conjunto, sim, de ações que eu tomaria no mundo para atingir esse objetivo. Mas tudo nasce, no meu entendimento, até aqui, na tomada de consciência sobre exatamente qual é o meu papel aqui no mundo e o que eu devo fazer, dadas as condições do mundo, para conseguir esse objetivo, né? É muita autoinvestigação também, né? Eu acho que é autoconhecimento, né? Se a gente pudesse identificar isso, compreendendo autoconhecimento aqui, todas as questões ligadas ao meu mental, ao meu emocional e ao meu físico, né? Porque essas são as ferramentas que eu disponho para enfrentar a existência nesse mundo. Até porque a própria definição do sucesso, né, Mir? Cada um tem a sua também, né? Não é todo mundo que tem o mesmo desejo exato. Alguns podem estar ligados um pouco mais à parte espiritual, outros querem o material e tá tudo certo. Dentro desse contexto aí. De maneira geral, a gente poderia dizer assim, olha, sucesso é quando você define uma meta e obtém ela, né? Mas isso não é necessariamente felicidade, porque felicidade é querer ter e desfrutar o objeto daquilo que eu estabeleci como sucesso, né? Se não, veja, eu estabeleço metas muito audaciosas e dificilmente eu as alcanço e, portanto, seguramente eu me tornarei infeliz pela própria definição desadequada do conjunto de metas cujas capacidades eu não tenho de alcançá-las. Percebe que isso pode ser uma armadilha? Vive frustrado daí. E aí a frustração emerge. Porque quer ser milionário, mas tem uma profissão que paga pouco. Isso. E como é que a pessoa vai se enxergar lá na frente, né? Qual que é a visão dela de sucesso, sendo que ela consegue se enxergar muito longe disso, né? Sim, verdade. É por isso, na fala anterior, que, dada a minha trajetória, né, eu tenho algumas considerações a fazer. Uma é do estilo de cada um de nós, né? Então, se você tem uma pessoa que ela é muito mais agressiva do ponto de vista mundo, né, muito mais arrojada, muito mais disposta a se expor a riscos do ambiente mundo, ok? Isso estabelece, em parte, um vetor, né, de estado futuro desejado. Porém, a questão seguinte o outro lado desse vetor é o conjunto de recursos que ela dispõe. Ora, se ela é muito arrojada, mas não dispõe de recurso, ela não vai conseguir um estado futuro desejado, talvez tão maior, tão mais favorável quanto outra, que tem, assim, um certo arrojo pessoal e que dispõe de recurso. Então, essa construção me parece importante de ser identificada no estabelecimento daquilo que se entende como estado futuro desejado. Até porque para alcançar o sucesso não basta só ter vontade, né? Vontade é um dos combustíveis, acredito, isso, né? Mas não é o único. É um dos motores, talvez, né? Mas não é o único. Tem muita coisa para chegar lá. Emílio, resgatando um pouco daquela fala do planejamento de 5 anos e aí fatiando ele o ano 1, 2, até chegar lá no final. Isso seriam as metas que eu teria que alcançar? Isso, é como se eu fizesse metas plurianuais, né? Então eu estabeleceria, imagine comigo, algo como 5 anos, um estado futuro desejado, e eu teria ano a ano um conjunto de metas ligadas a grandes campos, né? Por exemplo, eu poderia estabelecer num campo, por exemplo, saúde pessoal, quais seriam todas as minhas metas anuais para que eu alcançasse relativa estabilidade na questão da saúde pessoal. Noutra, por exemplo, perspectiva, a gente poderia estar trabalhando a
questão da espiritualidade, por exemplo, né? Então, quais são as minhas metas anuais ao longo desse período que eu deveria, ok, né, atingir para que eu pudesse estar indo ao encontro dessas grandes metas estabelecidas ao longo de 5 anos. Outra, por exemplo, seria a questão do conhecimento, né, ou a expansão cognitiva, né, e que é um pouco diferente da questão da expansão mental, propriamente dita, porque essa pressupõe consciência. Mas a cognição pressupõe maior conhecimento epistemológico, daquelas questões todas ligadas aos porquês do mundo. Então isso é cognição, né? Então eu aumento a minha cognição compreendendo como as coisas funcionam nesse mundo, né? Já as questões ditas mais mentais pressupõem a expansão da consciência. Tá tudo ligado, né? Não é... O sucesso não é ao acaso quando acontece, né? Na maioria das vezes, não é um golpe de sorte e de tentar durante anos, de forma errada, muitas vezes trabalhada, né? Eu quero ter sucesso. Vamos lá, com o meu sucesso vamos dizer que é dinheiro. É o material. E aí eu trabalho muito, estabeleço metas, só que eu não cumpro essas metas também, né? É verdade, mas dê-se conta, e aqui caberiam duas, me parece, grandes questões. Uma delas é que algumas pessoas têm sim sucesso, muito embora não tenham planejado. Ora, nesse caso, a gente tem muito mais questões ligadas a tentativa e erro, né? E aí muitas pessoas, é aquilo, né? Você insiste, não deu certo, retoma a posição, vai, empreende de novo, volta, e por algum motivo, em algum momento, as coisas parecem que dão certo, né? Esse é um fenômeno curioso, seja ele do ponto de vista pessoal, ou seja ele do ponto de vista organizacional, a ser considerado. Bem, quando a gente estuda então o sucesso de alguém, o que acontece? A gente faz o case e analisa o caminho que essa pessoa utilizou. E para quem lê um case, por exemplo, de sucesso, tudo parece muito lógico. Sim. Só que muitas vezes a gente não vê tudo que não foi lógico nas tomadas de decisão. Por quê? Porque a gente só estuda os cases de sucesso, né? Geralmente, ou pelo menos a gente tem tido pouco acesso a cases de insucesso, né? E que seriam, grande parte, fruto da não compreensão do recurso disponível e da capacidade. Ora, quando você então começa a compreender isso, você vai ver no case de sucesso que, muito embora as tentativas e erros tenham acontecido, ainda assim existe aqui uma lógica, que é o caminho do sucesso, quando visto a partir do sucesso para trás, ele tem uma série de conexões lógicas de causa e efeito, que, eventualmente, quem está naquele determinado ponto, como se pudéssemos recuar a um ponto de não sucesso ainda, ele tem uma série de decisões a serem tomadas cujo desdobramento é sucesso. Ora, nem todos são felizes em tomar as melhores decisões cujos desdobramentos se deem de fato em sucesso, né? Então, muitas vezes, algumas histórias de fracasso foram de decisões não necessariamente bem tomadas no momento que poderia ter sido tomada outra decisão. Mas a gente não se dá conta disso. Por quê? Porque a gente está imerso a um conjunto de forças do ambiente que a gente está inserido, né? Então, o que o planejamento vai fazer? Ele vai reduzir um pouquinho a angústia da tomada de decisão, porque ele estabelece, num horizonte um pouco maior, quais são as etapas necessárias para serem cumpridas. Então, esse é o sentido de planejar. Aí a pergunta, vou te ajudar, e aí a pergunta seguinte seria, tá, mas então todo planejamento tem sucesso? A priori, sim. Né? A priori, sim. O que acontece? Muitas vezes o objeto final não está calibrado para o conjunto de recurso e capacidade do agente. Né? Então, e aí eu quero dizer assim, não, mas eu não alcancei aquilo que eu pretendia. Ok, mas a tua fala de antes é muito oportuna, dizendo assim, tá bom, o cara quer ser milionário, mas ele é assalariado. Entende? Não, peraí, não é porque não foi planejado, é porque não tinha recurso nem capacidade para o intento que era pretendido.
né? Mas de alguma forma ele teve mais sucesso do que ele não teria sem o planejamento. Então isso melhora um pouco, mas não resolve o problema se tornar rico. Sim. Porque o pressuposto, nesse caso, apenas por hipótese, estabelecendo riqueza como referencial, existe um conjunto muito maior de decisões a serem tomadas que tem a ver com o risco envolvido. Então, óbvio, se você ganha pouco, por sua vez arrisca pouco, tem pouco recurso disponível, obviamente você vai estar com o resultado na proporção da capacidade de investimento. Né? Então você vai dizer, mas eu gostaria de ser muito arrojado. Sim, todos nós gostaríamos, né? Desde que a gente soubesse, de fato, qual a melhor decisão a ser tomada num rol muito grande de decisões potenciais a serem tomadas, cujos desdobramentos estão fora do nosso controle. Por quê? Porque o ambiente é complexo, considerando o fato de que cada decisão que a gente toma, ela abre uma série de interrelações em relação não só ao mundo, mas em relação aos outros sujeitos do mundo que têm também intenções, ok, difusas em relação às tuas. Sim. E por sua vez, você não tem controle no efeito de uma determinada tomada de decisão em relação ao sucesso pretendido. Até, Mir, já que a gente está falando sobre essa questão de planejamento, de sucesso, o Mike Tyson, né, o grande lutador de boxe, ele tinha uma frase muito boa, que ele dizia, o planejamento dura só até o primeiro soco na boca do estômago, né? Imagina num ringue, tu vai lá, planeja que eu vou daqui, dali, só que o cara também tem um plano, e eu encaro isso muito como a vida. Então eu tenho um planejamento, eu tenho uma ideia de onde eu quero chegar, mas eu não tenho muito recurso para chegar lá. Mas eu sou muito ousado. Eu penso grande, só que eu não tenho aquilo que vai me ajudar a levar até esse caminho. Aí a vida vem e traz muitos desconfortos, muitos desafios que aí são essas situações, né? Os socos que ela vai te dando para te colocar no eixo, para te entender qual é o cenário que se encontra, né? Isso é legal. Veja, essa tua última colocação é bem oportuna, né? Ela vai te dando soco para te colocar no eixo, né? Quando a gente começa a se dar conta disso, é como se houvesse um fluxo, né? E esse fluxo ele tem a ver com a realização talvez do nosso propósito pessoal. E tudo aquilo que, por algum modo, motivo, ou talvez nesse momento a gente não compreenda, toda a ação que está fora desse suposto caminho que a gente deveria trilhar, que é a realização do nosso propósito, então tudo aquilo que sai fora desse eixo, a vida de alguma maneira ela se encarrega de dar um tapinha de volta e dizer assim, não, é mais aqui para o meio, é mais aqui. Então, acho que essa colocação é muito feliz, né? Muito embora dolorosa, considerando o fato, no caso dele, de um soco na boca, né? Mas sim, isso quer dizer que a vida não é aquilo que eu desejo, mas é o enfrentamento daquilo que eu posso fazer, daquilo que eu tenho condição de fazer, ou talvez daquilo que eu deva fazer. Né? Então, quando eu enfrento, nesse caso, interferências intersubjetivas, né, é um conflito de interesses com outros, talvez eu precise reconsiderar qual é o caminho que eu estou adotando para obter o resultado pretendido. E se o resultado pretendido, sim, é de fato aquele que é o resultado merecido. É que tem muita diferença, né? O que eu quero e o que eu mereço, né? Esse mereço, ele está muito ligado ao meu propósito, né? Então, sempre que eu me desvio muito, a vida se encarrega, de alguma forma, a me colocar de volta para o eixo, né? Às vezes, é verdade, com um belo soco na boca. É verdade. Tem alguns tomos aí que ensinam, mas ensina muito mais do que qualquer outra faculdade. Né? São os tomos, né? Os professores que a gente tem na vida. Acho que tem algo bem oportuno agora. A gente estava comentando antes da origem do teu sobrenome, que foi um movimento que tu fez para buscar essa origem que também te trouxe autodescoberta. Isso é legal, Nicolas, ter lembrado, por conta de que no passado, cerca de 25 anos atrás, eu tentava entender qual era a minha missão, de fato, né? E a gente vai amadurecendo, e naquele momento eu comecei a pensar sobre
peraí, por que eu estou aqui, nesse lugar? Né? Por que eu nasci aqui? Né? O que eu estou fazendo? Ora, isso incomoda. E, em parte, eu encontrei uma forma de, talvez, entender o porquê que eu estou aqui, entendendo a trajetória dos meus antepassados. E nessa busca, eu consegui retornar até cerca de 1590 nos registros de, enfim, de nascimentos, casamentos e óbitos, procurando, no meu caso, na Itália, no Milano Nord, onde é que tinha nascido a família, né? Tentando pesquisar as origens e o que quer dizer, por que nós nos chamamos enquanto família assim. No meu caso, em especial, é toponímico, tem a ver com uma região da Itália. Mas lendo os livros e entendendo quais foram meus antepassados, eu pude entender a saga, o sofrimento e os desafios que eles passaram ao longo de todo esse período também. Né? Tentando, com isso, compreender por que eles teriam saído daquele lugar e vindo desbravar esse lugar. E qual seria, então, nessa suposta situação que eu me encontro de vida, a minha missão. Então isso me acalmou muito, essa busca me acalmou muito, porque eu compreendi que o meu lugar é por aqui, né? E o que eu deveria fazer e dando continuidade em parte à razão da minha existência aqui. Isso é muito, foi uma experiência bastante, eu diria, interessante, né? Demandou um certo tempo, demandou pesquisar, andar em algumas comunidades, conheci muitas pessoas belíssimas, boníssimas em diversos lugares, né? E compreender aquilo que a gente chama de filus quodum, né? Quem é filho de quem e por quê, que trajetória tem na história da vida pessoal, cujos desdobramentos hoje têm a ver com as questões das constelações familiares e outras, né, que mostram isso. Naquela época, 25 anos atrás, não se tinha isso tão presente e nem, talvez, conhecimento com ferramentas tão ótimas como se tem com pessoas, né, extremamente preparadas para lidar com isso. Então eu tive que fazer essa busca por minha conta, mas na tentativa de entender como funcionavam. Né? E nesse campo eu pesquisei a história da família aqui no Brasil, a trajetória dela desde a chegada no porto. A propósito, eu fui até o porto de saída da família para compreender como é que eles viveram aqueles últimos dias na saída do lugar de lá para vir para o lugar aqui. E aí depois toda a história de onde eles moraram, né? Como eles viveram e várias histórias pessoais com os antepassados, e fui anotando tudo, e que talvez isso há algum tempo pudesse se converter num livro da história da família. Né? Mas mais do que isso, e independente de escrever um livro, que talvez pudesse ser uma oportunidade, me pareceu mais importante era que eu pudesse compreender a minha missão nessa vida. Olha, foi buscar coisas referentes à família, antepassados, e também veio um presente aí que veio um autoconhecimento muito grande, né? A pessoa descobrir a missão, entender o porquê que está aqui, que eu acho que todo mundo se pergunta, o que eu estou fazendo aqui, quem sou eu, o que eu vim buscar, qual que é a minha missão, o que eu tenho que fazer. Uma questão de perguntas e também respostas começa a aparecer quando começa a ir mais a fundo, né? E são coisas que muitas vezes elas não fazem muito sentido no primeiro momento, mas ali na frente, olhando para trás e começando a ligar os pontos, tudo fica mais claro também, né? Essa é uma tendência a aumentar a consciência, à medida também que a gente vai compreendendo, né, o propósito da nossa vida. Ótimo. Até buscando essa questão da missão e tudo mais, por que para muita gente sucesso é igual dinheiro? E será que sucesso é garantia de dinheiro? De forma alguma, porque, veja, primeiro movimento seria defina sucesso. Ora, se sucesso, por exemplo, é a busca da felicidade, isso pouco tem a ver com o conjunto de
dinheiros, né? Que em tese corresponde a uma manifestação apenas monetária. Mas existem outras formas, talvez, de representar riqueza. Né? A riqueza, ela pelo menos a nossa cultura representa riqueza como dinheiro, né? Mas dinheiro em si só é uma representação de uma quantidade monetária de um determinado tempo, cujo efeito cultural atribui isso a um significado de riqueza, né? Mas essa riqueza ela pode ser, sim, a satisfação pessoal de autorrealização no mundo, né? Então existem muitas mães que são riquíssimas porque conseguem dar condição para o filho, a par de um mundo muitas vezes não tão justo para elas, mas conseguem promover uma educação adequada ou um entendimento de mundo mais adequado e que não é necessariamente monetário. Então isso também é sucesso. Nós temos pessoas magníficas, pessoas belíssimas no nosso país, assim como tem em qualquer lugar do mundo, mas em particular no Brasil, né? O Brasil é um país extraordinário, maravilhoso, belíssimo, né? Cuja natureza das pessoas tem uma riqueza de amor pelas coisas que faz, de beleza pelas coisas quando faz e, olha, inestimável, né? Então, sim, para alguns sucesso é ter dinheiro. Tá bem, ok. E a quantia de dinheiro pode representar sucesso, né? Atingir uma determinada cifra. Mas não podemos resumir sucesso pura e simplesmente, né, enquanto dinheiro, né? Sucesso, nesse caso, me parece, quando você pretende fazer um curso e você mudar o teu padrão de vida, compreender um pouco melhor as coisas que são as coisas para o teu caminho. Né? Porque cada um de nós tem, talvez, uma determinada missão, talvez um determinado propósito, talvez uma determinada trajetória. Né? E quando a gente começa a compreender um pouquinho disso, parece que o fluxo acontece de maneira mais suave, parece que a gente vive mais leve. Né? Não que não tem momentos em que a gente tem que ter um determinado esforço no sentido de colocar determinados objetivos ou metas, dependendo do plano plurianual, né, dentro de uma perspectiva, como dito anteriormente, cerca de 5 anos, mas pode ser 3, pode ser 1, pode ser 10, isso pouco importa. Né? E coloca energia para buscar aquilo, né? Como se eu tivesse, então, a convicção acerca do objeto que eu quero. Lembrando que a convicção por si só não basta. Eu preciso ter domínio conceitual, e nesse caso mental, né? Eu preciso compreender mentalmente o que é que eu estou buscando, né? Mas eu tenho que ter condições pragmáticas de poder realizar aquilo, né? Sim. Porque isso, então, de certa forma, é aquilo que a gente poderia dizer como convicção, né? Então, eu tenho domínio mental, eu tenho domínio emocional e eu tenho domínio material. Eu diria aqui corporal para conseguir buscar aquilo, né? Então, quando eu tenho esse campo relativamente, me parece, consciente, é provável que, em parte, a gente consiga se aproximar do sucesso pretendido. Né? Mas olha que coisa também curiosa. Observa o seguinte, muitas vezes a gente coloca sonhos que são superestimados, né? Muito à frente daquilo que a gente consegue fazer. E o resultado disso pode, sim, ser um conjunto muito grande de frustrações, porque o sonho está descalibrado com o momento e com a capacidade de realização dele. Então eu vivo num mundo, talvez, com um estado de frustração em função do descalibramento do estado futuro desejado. Então, quando as pessoas elas superestimam o estado futuro desejado, elas descalibram e, por sua vez, frustram, né? Então, o planejamento, nesse caso, ele, ano a ano, diminui um pouco a ansiedade, porque eu sei, nesse primeiro ano eu tenho que realizar esse conjunto de metas. No segundo ano, outro conjunto de metas.
No terceiro ano, outro conjunto. Então eu sei que se eu estiver realizando esse conjunto para o primeiro ano, isso está na linha do estado futuro desejado. Caso contrário, ele está fora da linha do estado futuro desejado. Isso me parece importante que as pessoas se deem conta que gerenciar a ansiedade está para definir planos. Né? Senão, eu acabo me tornando muito ansioso em razão de que eu descalibrei o conjunto de planos que eu tenho. Né? Então, eu quero o imediatismo, eu quero fazer tudo agora. Não tem como. Existem regras, né, de factabilidade. As coisas não acontecem dessa forma. E uma coisa, Emílio, até tudo, esse planejamento ele vai muito do estado futuro desejado, né? Então, eu tenho que me ver onde eu quero estar daqui 5 anos. Vamos pegar o tempo de 5 anos só para ficar mais claro para todo mundo. Mas qual que é a importância disso, de eu me ver dentro de um cenário ousado ou mais realista? Sendo que, se eu tiver um cenário mais realista, muitas vezes eu não vou ter combustível, ânimo, para dizer, não, mas é só um pouquinho melhor que eu tenho hoje. Ou ter algo que é muito acima, dizendo, nossa, eu não sei como é que eu vou chegar lá. Qual que é o ponto de equilíbrio que eu chego aqui para que eu tenha algo que me motive também no dia a dia, mas que eu também entenda que com ações, com a cabeça no lugar, com planejamento e com algumas metas sendo construídas, eu posso chegar nesse estado desejado. Eu entendi muito do que foi falado, né? E essa questão, Nicolas, é muito bem colocada, dizendo assim, claro, se eu subestimar, eu vou, obviamente, né, fazer pouco para atingir aquilo, né? Mas dê-se conta do seguinte, olha, quando eu estabeleço um determinado estado futuro desejado, e ele é particular para cada um, ele deveria considerar o estilo e a estrutura que eu disponho. Né? E por ti, analisa que há 5 anos atrás, talvez você não tivesse nem estilo, nem estrutura que você tem hoje. Portanto, a revisão crítica e o andar vai ampliando o próprio horizonte que vai se estabelecendo. Então, isso não quer dizer que quando eu estabeleço um determinado futuro de 5 anos, aquele vai ser o máximo ou o único que eu vou conseguir. Porque quando eu andar o primeiro ano e cumprir as metas, é provável que o sexto ano, portanto o quinto à frente daquele primeiro passado, na verdade, ele se amplie em função de que você já começou a fazer entregas para o mundo, né? Dentro daquilo que você estabelece para o futuro, que vão promover que essa abertura aconteça. Então, não existe nessa lógica uma limitação só pela realidade em si, mas sim uma possibilidade, porque é exatamente uma construção de futuro. Emílio, retomando essa questão do planejamento, que cada vez que a gente conversa fica mais claro, né? A gente até estava falando agora que eu tenho sempre 5 anos para frente. Pode passar 1, 2, eu sempre tenho o meu 5 para frente, porque a vida também ela não é uma linha de chegada onde, beleza, eu cheguei onde que eu quero em 2 anos, eu planejei em 5, eu cheguei em 2, acabou. Vou ficar tranquilo. Não é bem assim que funciona, né? É um pouquinho diferente. Só que obviamente para eu conquistar os resultados, para eu conseguir avançar, eu tenho que executar. Então, se puder dar uma palhinha um pouco entre esse equilíbrio entre planejamento e execução, até mesmo a execução é o dia a dia, né? É aquilo que a vida vem. Bom, eu planejei hoje meu dia assim, só que eu saio de casa e tá alagado porque choveu e eu não consigo chegar no lugar que eu quero na hora que eu quero, por uma série de questões. Então, tem um monte de coisas aí nesse meio do caminho também que vão influenciando positivo ou negativamente, né? Sim, de fato, acho que é importante que a gente compreenda que existem, acho que determinados referenciais de entrega do planejamento que se mantém numa determinada perspectiva. Tá bem? Exemplo, se você por exemplo, dispõe a fazer supõe uma faculdade e ela leve 5 anos para ser cumprida. Então você está no primeiro semestre, você tem um conjunto de disciplinas que você vai cursar e depois do segundo semestre outras, né? Eventualmente você
por algum motivo não pode cursar alguma em algum semestre, isso vai prorrogar um pouquinho o objetivo, a entrega objetiva final. Mas a vida, ela tem uma dinâmica diferente daquela pura e simples estática da entrega de objeto. Então, quando a gente fala em projeto, então a gente diz, não, o projeto tem começo, meio e fim. Isso é um projeto, né? Mas quando a gente está falando em planejamento, a gente está dizendo assim, poxa, é o sucessivo conjunto de projetos que eu vou estabelecendo como norteador de futuro, mas ao mesmo tempo novos projetos, dadas as variações ambientais contingenciais que vão acontecendo e que a gente vai replanejando. Então, se a gente disser assim, o planejamento é de 5 anos, né? Então, o ano 4 para o ano 5 terminou, nossa, terminou tudo. Não, a vida segue, novos desafios se impõem e então é mais inteligente que a gente possa fazer diferente, que a gente venha aqui para o ponto zero e diga, olha, as minhas metas para o ano que vem são essas, para o outro, e lá para o ano 5 eu mais ou menos gostaria de estar naquela posição de estado futuro desejado. Mas quando eu cumpri um ano, é como se parte dessas entregas já foram feitas e parte da construção do caminho para os próximos anos estivesse sendo elaborado. E, portanto, numa revisão crítica, a gente avalia tudo aquilo que foi possível ser entregue, mas também a gente abre o 6º ano. Sim. Ou, quando a gente está no 2º, o 7º ano. Por quê? Porque a vida segue. Esse é o fluxo natural das coisas da nossa existência. Isso não quer dizer, ao longo dessa construção, que não houveram entregas enquanto projetos. Porque, então você chamaria assim, o projeto é ter um diploma de graduação, suponha em 5 anos. Tá bom, não foi possível em 5, precisou 5 anos e meio. Eu gostaria de fazer um curso de línguas, tá bom? Em vez de 2 anos, levou 2 anos e meio. Então você estabelece isso como um projeto. Mas como planejamento, ele é dinâmico. Por quê? Porque senão você não teria perspectiva de mais anos do que aqueles que você supõe estabelecer como estado futuro desejado. Então o estado futuro ele é dinâmico. Sim. Né? E quanto mais alinhado ele estiver dentro daquilo que você tem como propósito de vida, mais fácil serão... Né, mais prazeroso, né? Mais prazeroso, mais fácil serão todos os elementos que vão contribuir para que você o atinja. Acho que essa visão é importante, né, de estar sempre 5 anos, não importa se é o terceiro, se é o quinto. Não, eu tô sempre olhando 5, por quê? Pode ser que passou 2 anos, o que eu tinha planejado para o meu terceiro, só que eu tô olhando já bem mais para frente, pode ser que não é mais aquilo ali. Não. E aí acho que essa é a graça da vida também, né, não, eu não sou uma árvore, eu não sou aqui, eu tenho que crescer e dar esse mesmo fruto para sempre. Eu sou um ser humano, eu posso ter outras experiências, ou morar em outros locais, enfim, testar outras coisas na minha vida, ter outros objetivos, e esse planejamento ele vai se adequando com aquele teu estado futuro desejado, que é sempre aquele eu ideal que... Isso, idealizado, isso mesmo, né? É como eu me penso estar no futuro, né? Na perspectiva pessoal, né? Sim. É como eu me penso estar no futuro, e à medida em que alguns anos vão se passando, é como se o objeto eu futuro estivesse se movimentando, dadas as contingências, enfim, do próprio mundo, né? Porque muita coisa vai acontecendo ao longo de 5 anos, né? Imagine em 15 ou 20 anos, né? Então seria audacioso demais se a gente jogasse isso para daqui 20 anos. É mais factível, me parece, é mais coerente estabelecer um futuro mais próximo, de modo que a própria dinâmica vá calibrando as ações que eu devo tomar enquanto planejamento para a mobilidade do meu referencial futuro. Sim, até para não ter aquela angústia dizendo, nossa, mas eu nunca vou chegar nesse lugar, né? Isso. Não, eu vou me adequando, eu posso chegar, mas não em 5, posso chegar em 10, em 15. Mas aí os recursos vão acontecendo, eu vou me tornando uma pessoa melhor, mais consciente, eu vou entendendo mais coisas, e isso vai me dar combustível para que cada passo seja muito mais consistente também. Essa fala, Nicolas, é também importante porque assim, o próprio caminhar do planejamento, o próprio caminhar da nossa existência vai introjetando uma série de conhecimentos
sobre as coisas do mundo que funcionam e não funcionam. Né? As próprias contingências do mundo sobre o efeito da nossa trajetória. Então, o aprendizado, as lições aprendidas, né, vão contribuindo para que a gente seja mais assertivo na construção desse referencial futuro buscado. Sim. Acho que essa é a forma, talvez, né, adequada de dizer isso, né? Com certeza. Até, Mir, quando a gente falou daquela história do nome da família, que aquilo ali te ajudou também a descobrir quem tu era, tua missão e tudo mais. E muitas pessoas passam a vida inteira sem saber qual que é a missão, por que eu tô aqui? Na tua visão, Emir, isso é uma coisa que é o acaso? Ou eu posso ter uma determinação, dizendo, não, eu quero tomar rédea da minha vida e eu quero fazer com que isso aconteça. Eu quero descobrir qual é a minha missão e eu quero viver ela. Isso é um pouco mais profundo, mas sim, muito coerente, né? A fala é muito coerente. Olha, assim, eu tenho observado e tenho estudado, enfim, questões ligadas, né, ao propósito. Né? O propósito não só mas tem uma ciência em si. Né? E se a gente começa a compreender um pouquinho que determinadas coisas que são talvez ligadas à missão da minha vida e eu as fizer com a máxima dedicação, o maior empenho possível, é provável que muitas coisas boas passem a acontecer ao longo da trajetória da vida, quando eu estou alinhado com o propósito. Então o mundo tem coisas do tipo, tem coisas que eu tenho paixão por fazer e talvez eu não ganhe dinheiro com aquilo que eu tenho paixão de fazer. Tem coisas que eu faço de maneira ímpar porque eu tenho um conjunto de talentos único para fazer. Ora, então, quando eu consigo talvez compreender que se eu alinhasse aquilo que eu tenho, talvez um talento único, enquanto paixão, porque eu compreendo aquele talento único, e eu posso ganhar com aquilo, tanto melhor vai ser a construção de futuro. Mas se deem conta do seguinte, nesse campo, né, tem pessoas, pensem comigo, né, tem pessoas que têm uma habilidade de nascença, como se fosse um talento que elas vêm, né, do tipo, tem pessoas que conseguem tocar música de ouvido, elas escutam e conseguem reproduzir. Para outros, talvez aquilo seja completamente, sabe, estranho. Eu não tenho recursos, né? Eu não tenho recursos para fazer isso. Eu não fui dotado desse recurso. Bom, isso quer dizer o seguinte, então eu não posso aprender música. Não, isso não é verdade. Né? Mas eu vou ter que fazer um esforço muito grande para aprender uma coisa, enfim, uma habilidade cujo talento não me é nato. Né? No entanto, isso é possível de ser feito. E vai exigir muito esforço, muita dedicação e pode ser que eu me torne, nesse caso, apenas por hipótese e como exemplo, alguém reconhecido. Mas ele é muito pelo meu esforço em função de que eu atribuo muito valor àquilo. Nesse caso, falávamos, por exemplo, como ser alguém que saiba tocar um determinado instrumento musical. Mas, olha só, por outro lado, tem um cara que, de nascença, tem essa habilidade, portanto, um talento, e ele consegue, de ouvido, tocar. Esse cara naturalmente faz isso. Talvez ele não se dê tão bem na vida, por conta de que falta instrumentalizar esse conhecimento. Agora imagine, se eu pego alguém que tem esse conjunto de habilidades e eu consigo promover conhecimento para ele e melhorar o conjunto de habilidades, quanto longe esse cara pode ir? Então ele estaria fazendo aquilo que ele tem talento, aquilo que ele tem paixão e aquilo que ele ganha. Então ele estaria na melhor entrega possível, né? Ao contrário, talvez, de alguém que tenha que fazer um esforço muito grande para fazer uma coisa cuja habilidade não lhe é nata.
Isso não quer dizer que não seja possível fazer, mas talvez o preço de fazer isso que não é inato seja muito mais por hobby ou por um desejo pessoal do que necessariamente por um propósito de vida. Então, se a gente começar a se analisar, se a gente começar a se entender e dizer assim, no que é que eu funciono melhor, o que é que eu entrego melhor, qual é a minha maior habilidade, do que eu fui melhor dotado, né? E a gente conseguisse instrumentalizar isso com conhecimento, nossa, as entregas para o mundo serão de um valor inestimável. Mas por curiosidade também, pensa que a gente não é ensinado a pensar dessa maneira. Nem um pouco, né? Os nossos mecanismos aqui de aculturamento, né, e de transferência de conhecimento, elas são para conhecimentos que são distribuídos igualmente e não na proporção dos seus talentos, né? O que vai trazer, seguro, um retardo na possibilidade de desenvolvimento dessas habilidades ímpar, né? Porque eu vou precisar passar por todo um conjunto de conhecimentos para poder, talvez, reconhecer aquilo que eu poderia reconhecer com maior brevidade, instrumentalizar com maior brevidade e, portanto, fazer entregas de valor para o mundo com maior brevidade. Então, a gente tem isso como um desafio, e esse é um desafio. E ele tem uma natureza que é a questão, no meu entendimento, cultural, porque nós não somos ensinados dessa forma. Nós somos ensinados imagina, a definir uma profissão ao longo de X anos lá de idade. Cara, muitas vezes você já tem nato isso, outras vezes você vai descobrir que aquilo que você estudou durante um tempo não é o que você quer. E como acontece em muitos casos. E acontece, né? Porque talvez a gente não tenha instrumentos adequados de compreender qual é o meu melhor talento e aquele que vai dar a maior entrega para o mundo. Esse é o propósito, né? Esse é o propósito. E aí, portanto, talvez eu seja mais reconhecido, talvez eu tenha melhor resultado enquanto trabalho, né? E notem, todos os trabalhos são nobres. Não se está fazendo juízo de valor na proporção de riqueza. Sim. Por quê? Porque tudo aquilo que é feito com carinho, com dedicação, com capricho, com zelo, aquilo tem uma entrega para o mundo. Porque ele torna, por mais simples que seja, a comunidade que esse trabalho está inserido melhor. Eu consigo melhorar o lugar em que as pessoas vivem, a comunidade em que eu estou vivendo. Nesse momento aqui. Tem um livro, né, Miri, que até é indicação tua, que é o Ikigai. Eu não lembro o nome do autor. Keimoji, que ele fala muito sobre isso, né, de encontrar aquilo que eu faço bem, que eu gero valor, em cima disso tenho propósito. Isso aí me lembra uma conversa que eu tive um tempo atrás. Era aquelas histórias de monge, né, que o cara descobriu a vida e tudo mais. Dentro do monastério tinham dois monges, um super talentoso e um outro que ele não tinha muito talento, mas ele tinha muita vontade. E o mestre, ele entendeu que o cara que era talentoso, ele era muito preguiçoso. Então ele tinha um nível de consciência elevado, mas ele não queria fazer as coisas. E aí ambos monges estavam lá para buscar o processo de iluminação. E o mestre viu que aquele outro monge ele era limitado em certos fatores, e ele disse, não, só vai limpar o chão do monastério. E o cara passou anos e anos da vida dele fazendo as rezas, mas uma das atividades principais dele era passar o rodo no chão. Só que esse cara, ao fazer passar o rodo no chão, ele fez com tanto amor aquilo, buscou fazer de uma forma tão boa e tão perfeita, que esse cara se iluminou antes que aquele que tinha talento. Então acho que tem muito isso de... Muita gente não vai fazer o que ama, porque não tem como, né? Mas se a pessoa aprender a amar aquilo que faz, eu acho que é um dos caminhos também para encontrar o propósito, né? Acho que sim. E essa fala é muito bonita, né? Dizendo com isso que independe da atividade que você vai realizar, o que depende é a qualidade da entrega naquilo que você
está realizando. Então a iluminação se dá para quem busca a perfeição naquilo que faz para servir o mundo que lhe cabe. Que isso vem com a tua fala, né? Que não é questão de profissão mais valiosa, não. Às vezes pode ser lavar a louça, a pessoa pode se iluminar lavando a louça em casa. Porque colocou tanta energia e tanta intenção em fazer aquilo e quer fazer tão bem, que aquilo já é para ela, inclusive para o povo japonês, que esse livro do Ikigai retrata bem isso, eles procuram fazer todas as coisas com essa intenção. Então é muito legal, né? É o fazer aquilo que a gente tem que fazer de maneira muito bem feita, com muito amor, com muita consciência presente. Não é fazer por fazer. Ótimo, muito bom. Emir, a gente sabe que tudo nasce no pensamento, né? Tudo. Tudo na vida, sempre o primeiro passo foi um pensamento na cabeça de alguém. Então a gente pode afirmar que mudar o pensamento já é uma forma de mudar a vida? De ter uma mudança de vida, de ser aquela faísca que começa uma série de transformações? Nicolas, eu entendo que a gente está dizendo o seguinte, né? O pensamento é uma faculdade que nós temos disponível para o enfrentamento das contingências. A gente sabe que aquilo que nós vivemos nesse mundo real, pelo pensamento, constrói a nossa realidade. A realidade é o mundo real internado. E porque aqui a gente teria uma confusão dizendo assim, não, mas o que eu estou vendo ali fora é a realidade. Não, o que você está vendo ali fora é o real. A realidade é a introjeição do mundo real que passa pelos teus filtros. Sim. Ora, bom, então, se a gente admitir que o mundo internado corresponde à realidade, cada um de nós tem uma realidade diferente. Por definição, os nossos filtros são diferentes. Filtros são o quê, né? São aspectos de conhecimentos ex ante que ajudam a gente a acomodar a percepção do mundo. Então, se você tem uma experiência boa sobre determinados fatores, quando você se depara com eles no mundo real, você vai acomodar num certo lugar mental confortável com aquilo que você já vivenciou. No entanto, se você está vendo uma situação e ela te traz lembranças ruins, é provável que as percepções de trazer o mundo, de internar o mundo, vão ser ancoradas em argumentos ruins de mundo. Né? Então, assim, bem, então isso constitui a realidade de cada um, né? Ou seja, a importação do mundo real para dentro do conjunto de concepções de mundo que cada um tem, ou seja, de imagens de mundo que cada um faz. Né? E aí o pensamento vai nascer. Né? Eu acho que até, Mir, só para complementar, muitas vezes tu pedir para duas pessoas definir isso aqui... Elas terão definições diversas por conta das experiências ex ante. Sobre a mesma coisa. Sobre a mesma coisa. Por quê? Porque para cada uma, um conjunto de informações perceptivas vai se ancorar ou vai passar por determinados filtros mentais diversos entre si. E, portanto, vai construir realidades mentais individuais do sujeito que observa o mundo. Sim. Né? E o mundo ele é real, ele é igual para todos. Mas, no entanto, nem todos percebem ele de maneira igual. Por isso as diferenças que se estabelecem. Né? Então, nesse sentido, e evoluindo um pouquinho, ora, o pensamento que eu faço, ele se dá da percepção do mundo internado sobre o mundo real. E, portanto, ele depende do conjunto de representações intelectuais das figuras desse mundo. Né? Porque nós criamos imagens do mundo e essas imagens, elas são representações intelectuais do mundo, porque elas passam pelos filtros cognitivos nossos. Né? Então, alguns, por exemplo, se você vê uma cena de um acidente ali fora, né? O médico ele vai ter um olhar sobre as consequências que teriam eventualmente das pessoas que estão envolvidas, se machucaram ou não e qual a gravidade.
O engenheiro vai olhar qual o defeito que o carro teve, eventualmente, por que regra de trânsito, eventualmente o outro não. E assim sucessivamente, né? Cada um vai ter uma leitura internada sobre uma determinada realidade. Então, as realidades, elas são diferentes por conta dos filtros cognitivos diferentes. Foi aquele exemplo que estava comentando, né, na propaganda da Skol, de uns 20 anos atrás. Isso, seu sujeito, ele tem apenas, claro, naquela época uma representação muito bonita, né? Muito bem feita, né? Os olhos quadrados, ele vai ver o mundo quadrado. Então, todas as coisas que ele se depara com o mundo, ele verá. É como se eu tirasse esse óculos e colocasse um óculos verde. Eu veria o mundo com um tom verde, né? Se eu colocasse ele azul, eu veria ele com um tom azul. Então, esses filtros de internalização da realidade, para mim, se dão em função desse conjunto de pressupostos de filtragens que eu tenho sobre as questões que se apresentam no mundo, né? Mas, no entanto, o mundo ele é real. Ele é o que é. Ele é o que é. A gente que vê A gente é conforme... que distorce para fazer uma acomodação no nosso sistema de crença. Então, porque a gente acredita em determinados pressupostos, né, que correspondem na linguagem mais comum aos filtros, ele vai acomodar melhor. Na verdade, as informações do mundo vão se acomodar melhor nos pressupostos de filtros que a gente tem. Né? Filtros os mais diversos, né? Sejam eles culturais, de crenças, religiosos, comportamentais, enfim, qualquer um, ele vai se ajustando aqui, né? Isso não quer dizer que você, ao ver o mundo real, veja ele como ele é real. Você vai ver ele como você interpreta a partir dos teus pressupostos de cognição sobre o mundo. Ótimo. Emir, já quebrando um pouco algumas questões sobre isso, acho que tem alguns filmes, alguns livros, talvez poderia dar uma dica para quem tem em casa assistir, para acho que entender um pouco. Um dos filmes que, falando sobre isso, me vem na cabeça muito claro é o Show de Truman, né? É um baita filme, aquilo ali às vezes, se a pessoa não tá prestando muita atenção, ela não entende qual que é a mensagem que ele tá querendo passar, né? Que é feito com o Jim Carrey. Acho que é um baita filme para quem quer tá em casa, entender sobre esses conceitos de realidade, filtros, como que a mente está formada, até mesmo a questão do comodismo, né? De fazer sempre aquilo muito bem feito, ter uma vida inteira fazendo a mesma coisa como um roteiro de filme, mas todo dia é repetido. Eu não sei, tem uma pessoa que conhece bastante referências de filmes e livros, tem alguma coisa para poder indicar para quem está assistindo? Mais livros do que filme propriamente dito, né? Muito embora eu goste demais de assistir diversos programas e, enfim, diversos filmes ou seriados, né? Mas nesse caso eu entendo que existem sim algumas questões, mas eu fico pensando assim, ó, talvez o mais importante fosse a gente levar em conta o propósito. Eu acho que essa é a melhor indicação, né? O Ikigai, eu acho que é o que poderia despertar melhor a gente para que a gente pudesse compreender, né, os fenômenos do mundo à luz daquilo que deveria ser compreendida como a minha missão nesse mundo. Talvez essa fosse a melhor indicação para que, a partir daí, se desdobrassem outros trabalhos, né, que poderiam nos levar a compreender um pouquinho melhor sobre essa questão de como eu enfrento o mundo e como eu interpreto ele, né? Eu penso que essa, eu diria assim, é uma leitura muito simples e muito objetiva, né? E lembrando que nessa linha a gente tem um trabalho muito bom do Propósito, do Hyman, publicado pela HSM, excelente editora, e ali tem uma passagem muito curiosa e que acho que caberia cada um de nós refletirmos, né? Ele tem dois círculos que se conectam, né? Tem uma interseção entre dois círculos e o significado disso é do Sócrates, né? Onde os teus
talentos, né, encontram-se com as necessidades do mundo, aí está o teu propósito. E esse livro é um livro muito bem redigido, ele é bonito de ser lido, porque ele ilustra para a gente, né, um pouco, acho, dessa busca do propósito. Outro material, o Simon Sinek, também tem um livro muito bom, o Encontre o Seu Porquê, mais recente, e que ajuda a gente a poder se dar conta, né, de o porquê que a gente faz o que a gente faz, por que é que a gente tem os desafios da nossa vida para serem cumpridos, né? E, portanto, essa é uma busca, me parece, que só tem começo, não tem fim, né? Nunca tem fim. Não me parece que tenha fim, né? Muito bom, muito bom. Então, livro Ikigai, Encontre Seu Propósito e o Porquê. Propósito mesmo. E do Simon Sinek, né? Encontre Seu Porquê. Tem uma palestra dele no TED Talks que é bem famosa, né? Bem famosa. Bem legal. Muito bom. Emir, já falando dessa questão de planejamento, a gente tem a questão do tempo nisso tudo, que é um fator importantíssimo, né? Qual que é a importância da gestão do tempo para ter um melhor processo nessa caminhada? Essa é uma pergunta bastante provocativa e ela tem, eu diria aqui, algumas considerações importantes para serem feitas, né? Uma delas diz respeito à gestão do tempo, né? Tenho para mim que não existe gestão do tempo, né? Porque, por definição, se eu tivesse gestão do tempo, ao final de 24 horas, talvez eu tivesse 25, não é verdade? Então eu poderia, de alguma forma, administrar o tempo. Não existe isso. Tempo, muito embora seja uma ficção, né? Ele é um referencial utilizado para distribuir a distância entre dois eventos. Mas ela é uma ficção, é uma invenção para justificar a passagem, e muito bem feita a propósito, né? Mas não deixa de ser apenas uma ficção que se estabelece para a distância entre eventos, é só para isso. E aí a gente não tem gestão sobre isso, né? Eu não tenho gestão sobre o tempo. Eu tenho gestão sobre as atividades no tempo. E aí a gente chama isso de gestão do tempo. Não, são gestão das atividades no tempo. Porque tempo é o único recurso democraticamente distribuído. Sim. Por quê? Porque ele é uma ficção, ele é uma abstração meramente humana. Para os animais não tem tempo. Sim. Só existe tempo para a consciência humana em função da abstração. Então, a gente pode dizer, ou gestão do tempo, quando a gente está dizendo assim, gestão das atividades no tempo. Bom, então eu consigo, a partir daqui, distribuir o conjunto de atividades que eu tenho por prioridade. Que isso nasce a partir dessa fala. Então, quando eu estou dizendo assim, gestão do tempo nada mais é do que priorizar aquilo que pode ser feito, se eu entender como prioridade, antes de outra coisa, para obter um determinado resultado. Então, essa priorização ela vai depender de uma série de elementos que compõem o conjunto de vontades. Ora, se eu tenho vontade de sucesso lido como dinheiro, talvez eu tenha que ter um conjunto de atividades diferente daquele que tem como objetivo o sucesso na forma de felicidade. Então, a priorização se dá em função do objetivo-chave que eu estou tentando perseguir. Mas são coisas diferentes, né? E sim, note que se a gente estabelecesse apenas por hipótese aquele horizonte de 5 anos e eu fizesse metas plurianuais, o tempo que eu tenho que gerenciar para as atividades que eu tenho que desenvolver ao longo desse primeiro ano é objeto de gerenciamento supostamente dito do tempo, quando na verdade é do conjunto de atividades para o tempo que eu disponho. Então eu não faço gestão do tempo, eu faço gestão das minhas atividades e prioridades dentro de um
Eu posso comercialmente dizer gestão do tempo, né? Sim. Mas você percebe que eu não consigo dizer gestão do tempo porque se o tempo é uma abstração e ele é um recurso democraticamente distribuído, cuja gestão eu não tenho nenhuma, pensa, eu não tenho gestão nenhuma sobre ele, né? Eu tenho sobre o que eu vou fazer, das minhas atividades dentro de um intervalo de tempo. Isso eu tenho, porque eu posso priorizar a coisa A ou a coisa B, mas eu não tenho como gerenciar as 24 horas daquele dia que eu vivi. Não, as 24 horas serão iguais às minhas, Elas às tuas vão passar. e de qualquer um que nos assiste serão iguais. Eu não posso parar, né? Não pode. Agora, o que eu faço com as 24 horas pode ser diferente entre as diversas pessoas que estão vivendo dentro dessa ficção, que é o tempo. Emir, a gente já está falando sobre tempo, né? Que não existe gestão do tempo, que o tempo tu não gere. Ele é o que é, ele acontece. E é um tema bem polêmico, porque a gente está acostumado a entender as coisas de uma forma como talvez não é a que é. Não é a real, né? E como que eu consigo ter uma melhor gestão para o meu dia a dia, desse tempo? Como é que eu posso organizar meu dia melhor para que eu faça as coisas que me trazem mais retorno? Vamos dizer assim, acho que é uma forma mais simples de explicar, né? Legal essa questão, Nicolas, e a gente aceita o tempo porque ela é uma abstração e uma convenção. E aí todos compartilhamos disso, né? Mas existem dois aspectos ainda na questão do tempo a serem considerados. Um é o tempo histórico e o outro é o tempo social, né? O tempo histórico é o fato de que nós dois estamos, nesse momento, vivendo o mesmo tempo, o tempo cronológico. No entanto, o tempo social é diverso, porque é diversa a construção da realidade de cada um de nós. Então você está vivendo talvez um tempo social de uma determinada demanda pessoal para o momento de construção de consciência que você tem, diferente talvez da minha. E não quero dizer com isso adiante ou atrás, porque não existe isso, né, de alguém estar à frente do tempo ou depois. Não, a gente só está em tempos diferentes, históricos iguais, porém do ponto de vista de tempo social diferente. Então eu posso estar antevendo algumas coisas, né, mas isso a meu modo e dado o meu tempo social, meu tempo de intelecção de mundo, que é diferente, né? Veja, agora quando a gente diz, tá bom, mas então como eu organizo o meu tempo? Quando eu estou lendo isso, eu estou entendendo assim, ora, como eu gerencio as minhas atividades no tempo? É isso que eu deveria entender. Bem, nesse caso, a gente tem algumas regras. Uma delas é que a gente costuma ter uma caixa de entrada de demandas, né? Então essa caixa de entrada costuma ser muito grande. Sim. A gente recebe muito mais demanda do que a gente pode processar, quanto a gente deve processar. São coisas diversas, né? Uma delas tem a ver com a questão lá da urgência e da importância. Sim. Então, quando eu recebo demandas urgentes e importantes para o meu conjunto de habilidades, essas deveriam ser prioridade. No entanto, quando eu recebo demandas, não urgentes e não importantes para o meu conjunto de habilidades, então essas deveriam ser deletadas da minha caixa de entrada. Outras deveriam ser planejadas ao tempo de serem feitas e outras deveriam ser delegadas, né, considerando o nível de importância e de urgência que eu atribuo a elas. Né? Então, coisas importantes e não urgentes que me cabem, eu devo planejá-las. Mas coisas que não são importantes e eventualmente urgentes para as minhas atividades, essas são objetos de delegação. Bom, isso me leva a um ponto, né, de que, primeiro, eu deveria cuidar da caixa de entrada. Caixa de entrada, eu quero dizer, tudo aquilo que vem como demanda para que me compete ser feito, né? Então eu deveria gerenciar. Então eu assumo muito mais, e isso é inevitável, do que eu sou capaz de fazer. Sim. O que vai causar um problema de tempo. Mas na verdade não é de tempo, é de prioridade.
Então, se isso é maior do que a minha capacidade de processar esse conjunto ou dar destino ou encaminhamento, isso vai acontecer a um tempo futuro. Então eu não resolvo isso agora, né? Então eu poderia repensar isso dizendo, primeiro, eu devo estabelecer um filtro de entrada e compreender que tipo de demanda que tem. Segundo, selecionar em atividades que de fato são objeto de resolva agora e outras de planeje, outras de delegue e outras de delete. Né? Então eu deveria acompanhar isso, né? Como mais ou menos uma forma de fazer. Até porque tem um outro problema, também importante e acho que é a hora de tocar nele, que tem a ver com o próprio Ikigai, se a gente puder resgatar ele. Ora, Ikigai pressupõe que quando você está fazendo uma atividade, você esteja de mente presente, você esteja fazendo aquilo com toda a atenção e dedicação possível, ou seja, que você tenha que ter disciplina para isolar o mundo que compete com a sua atenção para com aquilo que você está fazendo. Isso é extremamente complicado, porque demandas acontecem ao longo do dia sob diversas formas. Bem, olha só, então, dois aspectos, a questão da disciplina e a questão da produtividade. Alguns estudos ligados à produtividade mostram que cada vez que você muda a tua atenção para uma determinada atividade, tem uma perda de aproximadamente 20%, que equivale a você, vou brincar agora um pouquinho, a fazer o download da tua atenção para depois processar com a atenção merecida aquilo. Então você tem uma perda em compreender o que é que você vai decidir ou fazer para depois tomar uma decisão sobre aquilo que você está fazendo. Então eu tenho uma perda aqui. Sim. Tá bem? Ok. Então imagine, se eu durante o dia tiver muitas atividades, eu vou ter uma perda acumulada de 20% de cada uma das mudanças de atenção sobre o objeto de decisão. E isso vai fazer com que, de fato, ao longo de um dia, alguém que está com muita atividade acontecendo ao mesmo tempo, tenha uma produtividade de 3 horas. Sim. Contra talvez 4 ou 5 horas de informações difusas para com o objeto da minha atividade. Então, olha só, se eu entender agora o Ikigai, que é eu me proponho a fazer uma coisa e eu faço ela com a melhor das intenções, a maior das dedicações e disciplina para focar naquilo, bom, então todas as outras coisas ao redor vão competir e vão derrubar esse propósito. Então, como é que eu gerencio isso, né? É isso? Então, o gerenciamento do tempo, da maneira comercial, como se fala, não é senão o gerenciamento da minha atenção. É isso, né? E aquilo que eu tenho que fazer não é senão o objeto da priorização. Então, eu deveria priorizar, focar e executar, sob pena de eu estar começando uma coisa, parando para resolver outra, para depois resolver outra, para depois resolver outra. Bom, resultado disso, ao longo do dia eu resolvi, provavelmente, a grande maioria delas de maneira mal feita, e não de mente presente, não focado, né? Ah, mas o mundo impõe isso. Isso é verdade, eu compreendo isso. Bem, mas isso talvez não seja o melhor e talvez isso gere um conjunto de tensões internas que começa a gerar ansiedade, né? Tem muita coisa para fazer. Isso, ansiedade. E aí, portanto, eu me vejo com muita coisa para fazer, sem disciplina no método de fazer. Então, agora, evoluindo um pouquinho, talvez seja gerenciamento do método de utilizar o tempo. Sim. É a melhor forma de dizer isso, né? E aí a gente vai se dando conta que se eu tenho disciplina, eu vou otimizar o tempo que eu tenho disponível para maximizar a decisão naquilo que eu tenho que fazer. Sim. Até porque ser produtivo não é ser ocupado, né? Não. São duas coisas bem diferentes. E tem aquelas... eu sou multitarefa, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Se essa questão, né,
da pessoa, ao iniciar algo novo, ela já perde 20% ali. Imagina a pessoa que tenta fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, o quanto de presença que ela tá fazendo aquilo. Isso. É muito pouco, né? Porque ela já tá fazendo uma, já pensando em acabar e fazer a próxima, só que ela já pensou em mais 3 lá na frente, então ela não tá em nenhum lugar ao mesmo tempo. Aí acaba o dia e diz, nossa, eu fiz um monte de coisa hoje. Mas será que fez mesmo? Será que não vai ter Eu trabalho? me ocupei com um monte de coisas, mas quais foram as entregas? Talvez elas tenham uma certa limitação de qualidade, talvez não de quantidade. Resolvi um monte de coisa, mas não de maneira profunda, consciente e talvez adequada como mereceria. Certo. Então, Emir, a gente poderia falar que gerir o tempo é uma forma de ter controle sobre os processos que a gente tem na nossa vida? Isso pressupõe que gerenciar o tempo para as atividades que eu tenho é um processo de priorização sobre as atividades que eu tenho para fazer. E isso tem a ver com o conjunto de objetivos, né? Então, ora, para quem não tem objetivo algum, uma quantidade muito grande de atividades pode se apresentar à frente. Mas para quem tem um objetivo claro, eu preciso, sim, dimensionar a quantidade de tempo que eu tenho disponível para aquele conjunto de metas que eu tenho que cumprir. Então, veja, o recurso, o tempo, ele é democraticamente distribuído, porém limitado. Porque nós vamos ter que ter o tempo de descansar, o tempo das refeições. Nós temos alguns tempos que são sociais, né, que serem compartilhados com demais pessoas, e nós temos alguns tempos que deveriam ser destinados para determinadas entregas daqueles objetivos de plano pessoal. E aí a gente vai se dar conta que talvez a gente esteja usando mal o tempo que a gente tem disponível. Por quê? Porque basta ver a quantidade de pessoas que fica eventualmente em multimeios, em atividades que não vão produzir o resultado que se pretende para o plano de longo prazo. Bom, se eu disser, ora, eu estou vivendo agora e eu não tenho perspectiva de futuro, então tá bem, ok. Mas se eu tenho uma perspectiva de futuro e eu preciso cumprir um determinado objetivo, então talvez eu tenha que achar um método para administrar o tempo que eu vá definir para atingir essa meta. Isso pressupõe que a gente pudesse ter uma escala ou uma quantidade de tempo disponível para as atividades familiares, para as atividades sociais, para as atividades de cognição, de compreensão dos fatores do mundo, de capacitação, de busca de conhecimento para que eu me torne melhor. Então, qual o tempo de leitura que as pessoas têm em média? Muito pequeno. De maneira geral, né, as pessoas se dedicam muito pouco. Por quê? Porque outras mídias invasivas ocupam o espaço desse tempo, preenchendo de maneira não talvez muito saudável para a consciência reflexiva. Eu preciso dizer isso assim, ó, quando eu estou assistindo alguma coisa, o mundo vem pronto. Ele vem internado da forma como alguém que o projetou quer jogar ele para dentro da minha mente. Então eu vou enxergar aquilo e vou acreditar, vou aceitar aquilo como verdade e não tenho senso crítico. Quando eu estou lendo ou fazendo uma atividade intelectual, como resolvendo um problema, eu tenho que exercitar determinadas áreas, enfim, do cérebro, em que pressupõe tentar entender de maneira mais crítica sobre aquilo que está sendo dito. Eu tenho esse espaço de crítica, ao passo que quando eu estou sendo invadido, eu não tenho espaço para crítica, eu não consigo fazer juízo valorativo sobre a informação que está vindo dessa maneira, né? Porque ela toma conta de todos os meus sistemas perceptivos. Sim. Mas quando eu gerencio e eu vou me dedicar para fazer um exercício, para ler ou para escrever, de forma consciente, isso muda o conjunto de ferramentas intelectuais que eu preciso dispor para fazer
aquela determinada atividade. Então, pense, o pensar exige muita energia. A gente cansa muito rápido, né? Sabe, eu vou fazer uma atividade intelectual, nossa, é muito cansativa, porque ela demanda energia, né? Então é muito mais fácil você ficar sentado olhando para alguma coisa pronta, isso não demanda energia, sabe? Isso é contemplativo e, portanto, a gente perde um espaço, aqui sim, de tempo vital, histórico, para a construção da minha realidade, já que eu deleguei a um terceiro construir ela por mim. Né, com informação, só que a informação não é vida. A vida é reflexão sobre a minha existência. Né? Então veja, talvez isso também choque um pouco, né? Eu saio de criador do mundo intelectual para criatura do mundo. Então muita gente vive como criatura do mundo pronto, cuja contemplação se dá de maneira unilateral. E aí não é criador do mundo intelectual. Eu não crio o mundo do conhecimento, o mundo da reflexão, o mundo de compreender a relação causa e efeito. Porque eu não tenho disciplina para dedicar um tempo para pensar. Até porque pensar consome energia. O cérebro é um órgão, pesa 1 quilo, 1,2 kg, né? 330 consome muita centímetros cúbicos. Tá? Ele tem muita energia. Muita energia, é o que mais consome energia. Então o cérebro ele é extremamente esperto em driblar você de consumir energia. Então ele tenta assumir tudo no modo automático, né? E claro, quando você tenta assumir o controle mental, você vai ver que demanda muita energia, você vai cansar muito rápido, né? Porque ele é especialista em tentar enganar a gente, manter no modo contemplativo, porque aí consome menos energia. Aquele modo zona de conforto, deixa eu dar uma relaxada, isso. Né? Por isso que... Mas isso é fisiológico, entende? Tem todo um mecanismo de defesa ao redor das funções ótimas que acontecem, né? Você tem que lutar contra, muitas vezes, o que o cérebro pede, o corpo pede, para que tu consiga... Isso, tem que lutar contra, sim. E aí você vai obter maior grau de conhecimento e, eventualmente, de consciência sobre essa questão ligada aqui, nesse caso, a introjetar a consciência sobre o próprio mundo. Ótimo. Emir, a gente tem a última pergunta, mas não menos importante de todas, né? Nessa construção de raciocínio que a gente trouxe lá do início até aqui. Depois a gente pode até fazer um fechamento aí, mas é o seguinte, se tudo na vida tem seu tempo, se eu planejar esse tempo, as coisas vão acontecer mais rápido? Olha, Nicolas, essa é uma questão importante, se não relevante, ser considerada sobre 2 aspectos. O primeiro, quando você diz se tudo na vida tem o seu tempo, isso equivale ao tempo social e não ao tempo histórico, né? Porque para cada um de nós, considerando o estágio de desenvolvimento de consciência, talvez a gente tenha demandas diferentes em relação a outras pessoas. Muito embora talvez num determinado referencial, como por exemplo de objetivo, a gente teria aproximadamente igual, do tipo sucesso, né? Porque sucesso talvez seja compartilhado por muitas pessoas e principalmente na perspectiva de muito dinheiro, que equivale a sucesso. E no entanto, talvez as pessoas estejam em tempos históricos iguais, muito embora sociais diferentes. Então, existe uma certa lógica da construção de que tudo a seu tempo, considerando o tempo social. Essa é a primeira consideração. A outra consideração é o fato de que se eu coloco determinados objetivos e eu os planejo, é provável que eu vá obtê-los, se não integralmente, mas talvez parcialmente. Por conta de que o alvo se movimenta. À medida em que nós vamos caminhando, a vida ela tem uma série, enfim, de desdobramentos que talvez não seja exatamente aquilo. Mas quando eu planejo, eu estou indo ao encontro daquele objetivo, muito embora percalços possam acontecer. Aí, nesse sentido,
eu entendo que se a gente consegue ter uma certa perspectiva de planejamento, tanto mais próximo desse conjunto de objetivos a gente vai chegar do que não ter. Né? O que equivale a não ter, equivale a deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ok, então eu sou contemplativo do mundo e não vale aqui crítica, vale aqui escolha, né? De como eu vou conduzir a vida. Né? No entanto, me parece que é importante que se faça a consideração de que se você tem uma vida do tipo contemplativa e que tem seu valor, ok? Você vai obter um conjunto de resultados que são muito mais ao acaso do que objetos de planejamento e colocação de energia vital no sentido de obtê-los. Então não se trata de juízo de valor, de que essa vida vale mais do que aquilo. Não se está dizendo isso. Se está dizendo assim, depende do conjunto de desejos ou ambições pessoais, eu posso ter maior ou menor nível de planejamento naquilo que eu faço. Bom, então essa é uma consideração, me parece relevante no conjunto de escolhas. Né? E se eu, então, delibero me planejar, é provável que, mesmo que o planejamento não seja tão eficiente, que eu vá mais ao encontro do objetivo do que não tê-lo. Isso é importante ser considerado. Ver como essa última fala aqui faz todo sentido até com a primeira pergunta, né? Por que o planejamento é importante? Beleza, então eu tenho que ter o meu estado futuro desejado, eu tenho que quebrar esse estado futuro em algumas partes para que eu vá andando e vendo, bom, como é que eu estou em relação àquele ponto lá na frente? Ou será que eu estou subindo a montanha, eu quero ir para cá, mas será que eu estou subindo a montanha indo para a direção certa ou eu estou para o lado contrário? Porque eu posso subir outra montanha se eu não tiver um estado futuro desejado, se não tiver um planejamento. E aí depois a gente falou sobre a questão do tempo, né? Muitas vezes eu não uso isso de forma racional e intencional em cima daquele desejo que eu quero, a vida vai me jogar um monte de coisa que o tempo vai passar igual, né? Só que aquilo vai me trazer uma série de questões que talvez não vão estar me ajudando a alcançar esse sucesso que eu quero. Não pode ser dinheiro, se é saúde, se é o que quer que seja, né? Então, são assuntos que eles fazem pensar bastante, né? E nesse caso, se dê conta, Nicolas, do seguinte: existem duas grandes perspectivas de análise. Uma é do determinismo ambiental e outra é do voluntarismo, né? Então, algumas pessoas compreendem o ambiente como dado e concreto. Então, eu tenho pouco poder de intrusão no ambiente. Então, eu vou aceitar o ambiente como ele é. Então, talvez um grau de conformismo se dê pelo nível de compreensão do determinismo ambiental. Né? E, de novo, não cabe julgamento. Sim. É apenas uma questão, me parece, mais de cognição, de compreensão sobre o mundo, do que talvez outra coisa. No entanto, pessoas que têm uma consciência mais crítica e um objetivo mais claro, elas compreendem que, dada a vontade de perseguir esse objetivo, elas conseguem fazer maior intrusão ambiental. Então elas vão lá e mudam o ambiente que elas estão, né? Elas conseguem construir alguma coisa melhor para a vida delas. Porque senão eu estaria condenando cada pessoa a ter o resultado do locus que ela vive. E aí eu não teria progresso, né? Eu não teria desenvolvimento humano. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque, muito embora dificuldades do lugar que você tenha talvez nascido, se você tiver vontade e desejo, é provável que os recursos eles acabem vindo ao teu encontro, de alguma forma ou de outra, porque você é um grande buscador por essa melhoria. Sim. Então é como se o universo conspirasse no sentido de te ajudar a alcançar esse objetivo, porque ele está alinhado com a crença, enfim, que você tem de que é possível mudar a tua vida. E ao passo de que se você diz, não,
mas eu nasci desse jeito, eu estou aqui, eu tenho que me contentar com isso. Ora, então eu sou alguém que vai aceitar e vou viver do jeito que eu posso viver. E não cabe julgamento, é apenas uma questão de escolha, né? Então, a utilização do tempo disponível, e isso é o gerenciamento de tempo, né, que se fala, na verdade é gerenciamento das atividades no tempo, eu vou destinar de maneira mais planejada, quando eu tenho convicção na capacidade de atingir o resultado que eu pretendo, contra a aceitação de que eu não consigo mudar nada e, portanto, eu não vou utilizar o tempo para as atividades no sentido de mudá-lo. Deixa o tempo utilizar a pessoa daí, né? Aí o tempo enfim, Senhor, né? E ele é Senhor, de certa forma, porque muitas questões que a gente não consegue resolver de imediato, o tempo ele vai sim acomodando uma série de desajustes que acontecem, né? Mas uma certa gestão das atividades no tempo vai fazer com que eu consiga obter melhores resultados ao longo do tempo. Talvez não instantaneamente, mas ao longo do tempo talvez eu consiga. Eu acho que essa é a reflexão importante que deveria ficar. Com certeza. Foi uma aula, Emir. Muito obrigado aí por todo esse conhecimento aí. Com certeza são anos e anos, né, da tua vida lendo, estudando, vivendo, tendo as tuas percepções e podendo trazer isso. Como eu falei aí em off, teve coisas que a gente tá conversando que eu nunca li e tu me trouxe com uma clareza muito boa. Então, acredito que se eu tive essas percepções, quem está em casa também vai poder não vai sair da mesma forma como entrou na conversa, isso é certo, né? Então vai ter um avanço aí e se a pessoa que está em casa também, acho que seria bom assistir mais que uma vez para poder entender todos os conceitos, porque realmente são coisas que tu traz, que elas parecem ser muito simples, mas elas são bem profundas ao mesmo tempo, né? E a pessoa, quando ela entende esses conceitos e ela aplica na vida de uma forma consciente, ela consegue mudar o destino dela. Consegue melhorar, né? Consegue ter mais recursos, ela consegue ter mais consciência sobre isso. Me parece que a questão toda é assim, ó. Se você acredita que você pode, ou se você acredita que você não pode, em ambas você está certo. Né? Ora eu acredito e não posso, tá bom, tá certo. E se eu acredito que eu posso, então tá certo. Então vai depender muito do desdobramento que eu dou do conjunto de crenças que eu tenho, né? Sim. Ora, se eu ficar reclamando do mundo, o tempo vai passar e eu não vou mudar o mundo. Agora, se eu compreender que sim, o mundo tem muita coisa injusta, mas tem muita oportunidade de mudança e que eu posso ter um papel talvez importante, decisivo talvez seja forte demais dizer, mas que eu tenho um papel importante no aumento de consciência das pessoas que me cercam e eu abrir mão disso, nossa, talvez eu estou sim deixando de fazer o meu verdadeiro Ikigai. Né? Do meu propósito, da busca de melhorar aquilo que eu posso melhorar nesse mundo. Né? Excelente. Excelente, Emir. Emir, muito obrigado. E antes de passar a palavra, só para quem está em casa aí, não esquece de compartilhar esse vídeo, de curtir, deixa um comentário. Só lembrando que também esse material está no Spotify, no canal chamado Fluxotalks, na íntegra. A pessoa vai viajar, vai pegar um voo, baixa o episódio, escuta aí. É sempre bom, né? Muitas vezes melhor que muita música que só fala porcaria. Vamos aprender com quem sabe alguns conteúdos importantes aí. É sempre importante estar evoluindo, estar buscando cada vez mais coisas novas que complementem e que deem esse salto de consciência e a cada conversa, se crescer um pouquinho, no final de uma vida, com certeza está muito melhor do que antes, né? Então, Emir, muito obrigado pela tua presença, obrigado por todo o conteúdo, obrigado pelas informações que, para mim, foram super valiosas, para quem está em casa também, se gostou desse conteúdo também, a gente já cumpriu com esse propósito desse nosso tipo de conteúdo aqui, né? Então, te deixar a palavra final. Nicolas, agradeço, em primeiro lugar, o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, né, compartilhando um pouco dessas experiências, né, e desejando que isso de alguma forma faça sentido, né, que isso possa trazer um pouquinho de reflexão sobre as questões que me parece
que a gente se depara no dia a dia, né? E muitas vezes, se não na grande maioria, nós entramos no modo automático. E talvez a gente pudesse ser um observador da gente mesmo e compreender com isso, assim, peraí, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, né? Então, quando eu começo a ter uma consciência mais crítica sobre a minha existência e sobre o que eu estou fazendo, talvez a gente comece a se dar conta, ok, né, de que eu posso mudar, né, mas eu só mudo quando eu tomo consciência. Eu não consigo mudar de uma coisa, ou qualquer coisa que seja, eu não consigo mudar se eu não tiver primeiro consciência sobre o que acontece, né? E, obviamente, a gente precisa de apoio, porque sozinho, cada um de nós não é muito. A gente depende de todos os outros que estão compartilhando a mesma trajetória de vida nesse momento. E quanto mais próximas estão, mais importante elas são para a gente, porque elas correspondem ao locus, à comunidade que a gente está inserido, né? E delas depende aquilo que a gente vai fazer. Então a gente não consegue sozinho, mas a gente precisa sim buscar formação constante, né? Nós estimulamos muito que você aproveite esse conhecimento que tem nos cursos disponíveis, seja na plataforma, seja, enfim, em diversos multimeios, seja um livro, né? Mas que a gente constantemente esteja, sim, com o acesso à experiência de outras pessoas, ao conhecimento que está disponível e organizado, de modo que com isso a gente consiga ter perspectivas de análise sobre os fenômenos da existência nossa com olhares diferentes, com olhares de experiências diferentes, sob pena de a gente ficar fechado em nós mesmos e não compreender que existem outras experiências, que existem outras possibilidades e que algumas farão sentido. E as que fazem sentido para a gente deveriam ser incentivadas, incrementadas, estimuladas, porque elas provavelmente correspondem à trajetória que a gente vai ter que seguir. Né? Então nós precisamos, me parece, um pouco mais de conhecimento para isso. Né? E tem materiais belíssimos sendo produzidos, materiais disponíveis belíssimos. Né? Então, é uma escolha. Eu escolho, eventualmente, né, não fazer nada, ou ficar em devaneio, e que sim, é importante em alguns momentos, né, mas eu também posso escolher, aproveitar o tempo disponível com atividades que me tragam algum tipo de benefício, né? E me parece que aqui sim está uma parte da diferença que vai fazer algumas pessoas terem mais sucesso do que outras, né? Por conta de que elas vão abrir mão de alguns prazeres ou alguns não pensar para usar esse tempo para pensar. E o pensar é se instruir, fazer um curso, ler um livro, conversar com pessoas que tenham talvez mais experiência e cognição sobre alguns fatores da nossa existência, né? Essa talvez seja uma das oportunidades que a gente tem de melhorar primeiro a própria vida. E melhorando a própria vida, a gente tem condições de entregar coisas melhores para as outras pessoas que compartilham a vida. Excelente. Conhecimento é uma das únicas coisas que tu não perde nunca e ninguém pode te roubar, né? Então, isso aí fica um recado muito bom aí para quem está nessa jornada, nessa curiosidade de eu quero ter uma vida melhor. Isso. Eu quero estar melhor amanhã do que eu estou hoje. Seja 1%, né? Sim, eu entendo que você é o seu melhor investimento. Sempre. Obrigado, Emir, por tudo aí. Até mais, então, quem está em casa nos acompanhando. Os próximos episódios aí também vão pro ar. Obrigado, gente.